Continuando nosso bate-papo, vamos colocar mais uma funçãozinha aqui, em que a gente vai dar uma analisada nela, porque você deve estar se questionando, eu coloquei uma equação incompleta, vamos colocar outra. x2 menos 8x igual a 0. Tudo beleza? Meus amigos, essa equação também está incompleta. E como essa equação está incompleta, o que é que a gente tem? A gente poderia usar a fórmula de Bhaskara, o A é 1, o B é menos 8, o C é 0, mas a gente poderia também colocar apenas esse x em evidência. Olha só. Quando é que o produto de dois termos é igual a 0? Ou quando o primeiro é 0, uma das raízes estão aqui, ou quando o segundo termo é 0. X igual a 8. Amigos, vou escrever de vermelho, vamos ver se fica legal. Cuidado, tá? Muito cuidado. Principalmente você do 9º ano, que está começando ainda a caminhar na vida matemática mais bonitinha, né? Cuidado, que há uma tendência natural e uma vontade extrema de passar esse termo para o outro lado, não dá? Aí você, x2 é x vezes x, 8x é 8 vezes x, eu vou cortar. Então x é 8. Mas, meus amores, nós estamos trabalhando com a equação de segundo grau. Se ela é uma equação de segundo grau, ela tem que ter duas soluções. Elas podem não ser reais, elas podem ser complexas, não tem problema. Elas podem ser duas iguais, elas podem ser duas reais e distintas, não tem problema. Mas se ela é do segundo grau, ela jamais poderia ter só uma solução. Então, muito cuidado com esse lance de colocar para o outro lado e cortar. Nós não podemos eliminar uma solução da equação. Tudo bem? E aí eu pergunto, e sobre a função y igual a x2 menos 8x? O que sabemos sobre ela? O que é que nós sabemos sobre ela? Né? Olha só, nós sabemos que essa função do segundo grau, ela tem a concavidade para cima, afinal de contas esse coeficientezinho é positivo. Você está lembrado que o termo independente é 0, beleza? Ela vai tocar o eixo y no 0 e as raízes são 0 e 8. Uou, uou! Olha o nosso eixo y aqui. Olha a nossa parábola. Toca no 0 e toca no 8. O que é que vocês acham da gente incrementar um pouquinho mais de informação, já que a gente já está mandando bem nisso? Toda parábola, ela tem um eixo de simetria, não tem? Ela tem um eixo que divide em duas metades. Então, eu posso afirmar que se esse ponto aqui é o nosso vértice, como nós já vimos em outro vídeo, isso daqui é o nosso ponto mínimo. Não existe nenhum ponto nesse gráfico mais baixo do que ele. Esse nosso vértice é um ponto mínimo. E aí, todo ponto possui uma abscissa e uma ordenada. E esse x do vértice vai ser nada mais, nada menos do que metade das raízes. Então, ó, o ponto médio aqui, ó, a média das raízes. Então, x do vértice seria 4. Em se tratando de um problema contextualizado, o que é que esse x igual a 4 ia significar? Esse valor, x igual a 4, é o valor que associa ao menor y possível. Se eu quisesse saber que era esse y, você vem aqui, 4 ao quadrado, 16, menos 8 vezes 4, 32, 16 menos 32, menos 16. Ó. Você até saberia quem era o valor mínimo dessa função. É importante a gente entender, volto a bater na tecla, o significado de cada termo. É muito importante. Amigos, continuemos. Coloquei várias funções bonitinhas. Vamos colocar essa daqui. Vamos colocar a função x2 mais 4x mais 10 igual a 0. Vasco, como eu tô triste com isso. Como é que pode? Eu não sei que função é essa. Sabe? Você sabe sim. Ó, isso aí é uma função do segundo grau, uma equação do segundo grau. Se eu quisesse calcular
as raízes? B2 menos 4AC. Mas Vasco, delta deu menos 24. Então não existe raiz. Calma, não existem raízes reais. Essas soluções, elas serão complexas. E aí eu te pergunto, e sobre a função y igual a x2 menos 4x mais 10. Meus queridos, essa funçãozinha também será uma função do segundo grau, como a gente estava vendo em todas que a gente vem fazendo. Ela não terá raízes, reais, né? Concavidade para cima e não terá raízes reais. Ela será uma função estritamente positiva, tá? Se a gente já soubesse calcular, vamos colocar aqui mais, né? Que é o que tinha ali em cima. Se a gente já tivesse visto como calcular as coordenadas do vértice, o x do vértice não seria menos b sobre 2a, o x do vértice seria o número menos 2. Então, o vértice está aqui, ó, nesse x menos 2. Se a gente soubesse já, não estou querendo me prender a isso não. E esse gráfico vai tocar o eixo y exatamente no y igual a 10. Amigos, a gente pode pensar que não vai chegar em canto nenhum esse estudo. Ele vai chegar sim, num canto muito legal. E eu vou colocar um exemplozinho aqui para vocês, para a gente dar uma ampliadazinha no nosso repertório. Eu ia te perguntar como é que a gente resolve essa equação G, que tem escrito x menos 5 vezes menos x mais 7 igual a 0. Ah, Vasco, tranquilamente, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Você está gastando um tempo que você não tem. Concorda comigo que você está indo além do necessário? Por que você vai aplicar a propriedade? Não está errado, não. Mas você não já tem aqui que esse produto tem que ser igual a 0? Ou o primeiro termo é 0, uma raiz é 5, ou o segundo termo é 0, porque um produto que tem que dar igual a 0, olha só. Uma raiz é 5, a outra raiz é 7. Uma solução é 5, a outra solução da equação é 7. Vasco, e sobre a função y igual a x menos 5, que multiplica menos x mais 7. O que é que eu sei falar sobre ela? Muita coisa. Você sabe falar muita coisa sobre ela. O que a gente precisa, cara, é pensar de forma mais suave. A gente precisa entender o que está fazendo. Eu vejo os alunos fazendo questões de forma aleatória. Não entende a teoria e senta o pau a fazer questão. Não é por aí não, cara. E, gente, matemática de bizu, matemática de jeitinho, matemática de memorização, infelizmente, eu não acredito. Eu acho que você deveria ter um repertório talvez até menor, mas um repertório eficaz, do que você achar que sabe um monte de coisa, mas isso não ser eficaz na hora de resolver seus probleminhas. Queridos, eu sei que as raízes dessa equação, dessa função, vão ser 5 e 7. Se o Vasco te perguntasse se a concavidade dessa parábola é para cima ou para baixo, o que é que você poderia pensar? Por que você não só multiplica os x? Porque é ele que vai te dizer quem vai ser o coeficiente do x ao quadrado. Ó. X vezes menos x vai ficar menos x ao quadrado. Então, eu tenho absolutíssima certeza que essa parábola tem a concavidade para baixo. Mais uma outra informação, se eu quisesse saber, só por curiosidade, onde essa função toca o eixo y, por que você não multiplica só os termos independentes? Ó? Menos 5 vezes 7, menos 35. Ó.
Está aí a nossa função. Se eu quisesse saber onde é o x do vértice dessa função, não tem um eixo de simetria? Eu não conheço as raízes? No ponto médio, 12 dividido por 2, 6. Vasco, por que você está falando tanta coisa sobre isso? Eu não estou entendendo aonde isso vai chegar. Tenha calma. Chegamos exatamente nesse momento ao grande momentozão da aula, tá? A gente vai pegar essas informações desses dois vídeos e a gente vai levar para o gran finale, tá? Onde eu vou te mostrar algumas questões que foram do próprio Enem e que você vai tirar de letra. Combinado comigo? A gente chama de problemas de vértice, mas eu acho que elas ficam bem interessantes também se você souber como interpretar o gráfico de uma função do segundo grau. Ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.